Sink é um sujeito sem sorte no amor que não consegue atrair ninguém porque é baixo e feio. Cansado de sua vida de solteiro, Sink decide acabar com tudo pulando do prédio da escola. Mas Deus tinha outros planos, pois quando ele está prestes a se tornar um bife, um portal se abre para outro mundo que o transporta para um mundo onde todos os humanos têm orelhas e rabos de animais. No entanto, antes de tudo isso, em um acampamento militar, a princesa Lea Michele do Exército Leão de Galete está sentada no trono, enquanto um homem se ajoelha diante dela. O homem no chão é o general Godwin, que lidera o Exército Leão Galete e trava guerra em nome da princesa. A princesa Lea Michele pergunta a Godwin sobre o avanço das tropas, ao que ele responde que tiveram que parar por causa da forte chuva. No entanto, ele a assegura de que assim que a chuva diminuir, eles começarão imediatamente a marchar em direção ao Reino Biscotti. A princesa Lea Michele sorri cruelmente, enquanto seu servo derrama suco de uva em seu copo. Ela não pode beber álcool, pois ainda tem 16 anos e não é adulta. Enquanto isso, no castelo fuliano da República de Biscotti, todos os altos funcionários da República estão reunidos para uma reunião para discutir a invasão do Exército Leão de Galete. Os oficiais estão preocupados porque, ultimamente, suas defesas têm sido muito fracas, e é por isso que não conseguiram se defender contra as invasões. Um dos oficiais mais velhos comenta que se tivessem seus cavaleiros Eukakazi e Brioche nas batalhas, não estariam perdendo tão miseravelmente. Um dos oficiais mais jovens, Lohan, responde aos mais velhos e explica que eles têm seus deveres e não podem desviar a atenção para esta batalha. O oficial idoso está preocupado que se isso continuar, então o reino pode acabar sendo destruído pelos soldados do exército do Leão de Galete, então ele sugere simplesmente desistir do castelo de Fuliano e recuar. Isso ofende uma das cavaleiras chamada Eclair, que comenta irritada que não deixará tal coisa acontecer e que devem vencer essa batalha a qualquer custo. Seus maus modos à mesa deixam uma das oficiais, chamada Ricota, irritada, que lhe lembra que está na presença da princesa. Eclair pede desculpas e se afasta, permitindo que a princesa Miliar decida as coisas por si mesma. Depois de notar que todos se acalmaram, a princesa Miliar finalmente expressa sua opinião, assegurando a todos que eles não perderão a batalha que se aproxima. Para isso, ela vai jogar sua carta na manga, que é invocar um grande herói de outro mundo. Enquanto isso, na cidade de Kinokawa, no Japão, uma jovem chamada Rebecca está fora da casa do seu amigo Sink, esperando que ele acorde e se prepare para a escola. Sink finalmente acorda ao ouvir seus chamados e começa a se vestir com o uniforme escolar. Depois de se preparar, ele arruma sua mochila e pula direto pela janela em vez de passar pela porta normalmente. Este é apenas mais um dia para Sink, cujo único hobby neste mundo é o atletismo e o parkour. Rebecca também está acostumada com as esquisitices, então não se importa com ele pulando de um lugar para outro como um macaquinho. Enquanto caminham em direção à escola, Rebecca pergunta a Sink sobre as férias de primavera e se ele vai para algum lugar. Sink responde que seus pais estão em uma viagem de negócios, então ele provavelmente voltará para casa na Grã-Bretanha, já que um torneio acontecerá em alguns dias. Ele também gosta da Grã-Bretanha porque é um lugar grande com muitos lugares para praticar e pular, ao contrário da cidade de Kinokawa, que é pequena e não tem muitos lugares para fazer coisas aventureiras. Rebecca não consegue evitar sorrir ao ouvir suas reclamações, enquanto comenta que ele deve gostar de atletismo. Sink concorda com a aprovação ao mencionar que não há nada que ele goste mais neste mundo do que atletismo. É por isso que ele quer participar do próximo torneio de atletismo de ferro. Desde o ano passado, ele tem apenas um segundo lugar, o que o deixou extremamente deprimido. Rebecca o consola dizendo que ganhar o segundo lugar também foi uma grande conquista. Mas Sink comenta que se não for o primeiro lugar, então não importa se ele está em centésimo ou em segundo. Logo, ambos chegam à escola, onde Rebecca finalmente menciona a promessa de Sink de sair juntos com suas famílias depois que as férias de primavera terminarem. Sink a assegura que ainda se lembra, e quando seus pais finalmente tiverem tempo, ele pedirá para irem ver os campos de flores com eles. Depois de prometer a Rebecca, Sink vai para a sua aula onde passa as suas últimas horas. Logo, é hora de voltar, então ele novamente salta da janela e começa a caminhar em fendas estreitas pelas paredes da escola. Depois de praticar parkour como um ninja, ele finalmente chega à entrada onde salta, esperando cair no chão. No entanto, de repente, um cachorro aparece do nada, joga uma espada no chão, que se transforma em um portal no qual Sink cai e é transportado para um outro mundo. Ao cair nesse novo mundo, Sink olha ao redor e encontra a princesa Melee diante dele. Sink fica surpreso ao vê-la, e fica ainda mais chocado ao notar que ela tem orelhas de cachorro e um rabo. Sua aparência fofa e beleza fazem com que ele fique corado ao perguntar quem ela é. Melee primeiro pede desculpas a Sink por tê-lo convocado do nada, e depois se apresenta como Melee, a princesa do Reino Biscotti. Ela explica que o Reino de Biscotti está sob ataque do Exército Leão de Galete, que continuamente os força ao limite repetidamente. Enquanto ela explica as coisas a Sink, o Exército Leão de Galete está ocupado invadindo o Reino de Biscotti.
enquanto seus soldados fazem o melhor para resistir aos poderosos e treinados invasores do exército adversário. A última linha de defesa do exército de Biscotti é o portão da cidade, que é rigidamente guardado por seus soldados de elite. Mas as poderosas forças do exército Leão de Galete rapidamente tomam o portão da cidade e o abrem para lançar seu ataque completo. De volta a Milhi, ela finalmente explica tudo a Sink e o leva de volta ao reino de Biscotti, onde ela o anunciará oficialmente como o herói. Milhi chama seu Selkle, que é uma espécie de avestruz branca, seu corcel real. Sink está animado por ver tantas coisas místicas, então ele rapidamente monta neste Selkle e eles começam a se mover em direção ao reino. No campo de batalha, ambos os exércitos estão lutando dente a dente, enquanto os locutores no céu continuam a transmitir a batalha inteira para o público. Um dos locutores é Framboise, que é do reino Galete. Ao lado dele está Bernard, que também é um dos generais do exército de Galete. O último é o ajudante da princesa Lia Marcella, Vial. Após apresentar os convidados ao público, Framboise continua sua transmissão anunciando que o exército do leão já tomou a fortaleza Papuro, e agora está se movendo em direção ao campo do lago Gafiliano, também conhecido como o Muro Invisível do Reino Biscotti. Esta região difícil é extremamente árdua de atravessar, pois a água não apenas impede o avanço do exército dos leões a pé, mas eles também são continuamente atacados pelos canhões do Reino Biscotti, que não permite que as tropas cometam muitos erros. Ambos os lados sofrem grandes baixas, mas cada lado é rápido em resgatar seus soldados para que possam voltar à luta mais tarde e lutar novamente. Enquanto essa região está presa em uma batalha difícil, as outras regiões também estão envolvidas em uma luta feroz. Do lado do exército do leão, o general deles, Godwin, lidera a tropa na batalha, que massacra impiedosamente o grupo de inimigos, que não conseguem se defender nem de um de seus ataques. Do lado de Biscotti, a cavaleira Eclair está derrotando grupos e mais grupos de inimigos que continuam a investida contra ela sem descanso. Eclair é até forçada a usar suas habilidades especiais, o que só a cansa ainda mais. Vendo isso, ela só pode passar a luta para um de seus companheiros cavaleiros, Lorne, que pega sua lança e desencadeia um golpe poderoso, destruindo a maioria dos soldados que se aproximam. Um dos soldados usa o corpo fofinho de seu colega para pular e avançar sobre Lorne, mas ainda é derrubado antes de conseguir chegar ao fim. Vendo sua bravura, o general Bernard promete recompensá-lo assim que a batalha terminar. De volta a Milhi e Sink. Eles finalmente chegam ao campo de batalha, onde Sink fica um tanto surpreso ao ver a escala da batalha. Ele pergunta preocupado a Milhi se as pessoas se ferem ou morrem durante a batalha. Milhi responde que nada disso acontece, já que todas as batalhas são travadas sob as regras do mundo deles. Os soldados caídos retornam às suas formas fofas e são levados de volta para serem curados, onde eventualmente se recuperam para suas formas originais. Sink fica encantado porque não queria se tornar um herói se isso significasse manchar suas mãos com sangue. Depois de saber que ele só precisa usar seu atletismo para derrotar inimigos em sua forma fofa, Sink aceita o papel de herói e se prepara para sua primeira batalha. Após receber sua confirmação, Milhi anuncia ao seu povo que Sink é o novo herói que ela convocou, e finalmente revela sua existência para o mundo. Sink faz sua primeira entrada heróica ao pular no campo de batalha em fúria. Na cabeça, ele usa a bandana vermelha da Revolução e em suas mãos está o bastão que usará para derrotar todos os seus inimigos. Sua entrada atrai muita atenção, pois já faz muito tempo que um herói foi convocado para este mundo. Ambos os lados estão igualmente animados para ver Sink. O exército de Biscotti está feliz porque agora tem um herói do seu lado. O exército de Galete Lyon está feliz porque o mérito de derrotar um herói os tornará famosos rapidamente. Após a aterrissagem, Sink é abordado por Lauren, que lhe pergunta se ele aprendeu todas as regras sobre a batalha. Sink responde que Milhi explicou todas essas regras para ele no caminho para o campo de batalha. Para ter certeza, Lauren aplica um pequeno teste a Sink, e só o deixa ir lutar depois que ele passa. Sink pula na batalha e é imediatamente atacado por um par de soldados inimigos que querem toda a glória para si mesmos. Mas Sink bate neles na cabeça com seu bastão, o que os transforma em suas formas fofas. Esta é uma das maneiras de derrotar os inimigos, que é acertando-os com força usando suas armas. A outra regra é um pouco diferente, pois envolve usar a palma das mãos para tocar a parte de trás da cabeça do inimigo, o que também os transforma em formas fofas. Esta é um pouco difícil, portanto, vale mais pontos naturalmente. Mas para Sink, isso não passa de uma brincadeira de criança, pois suas habilidades atléticas lhe permitem pular de um inimigo para outro sem muita dificuldade. Isso pega os inimigos desprevenidos, que não conseguem fazer nada ao vê-lo tocar a parte de trás de suas cabeças com as palmas das mãos e transformá-los em suas formas fofas. Sink continua a dominar seus oponentes até chegar ao centro da batalha, onde encontra Eclair, que ainda está lutando com toda a força contra os inimigos. Sink observa usar o ataque de raio, que ela usou anteriormente, então ele pergunta se esse é o ataque de selo dela. Eclair olha para Sink e não consegue evitar sentir-se um pouco irritada, mas ainda assim responde e diz a ele que esse é, de fato, o ataque de selo de sua arma.
Sink está feliz porque queria aprender isso com ela depois de ter ouvido sobre isso por Milhier. Anteriormente, quando estava se trocando para o traje de herói, Milhier lhe contou sobre o mundo de Floniard e a energia que o percorre. As pessoas chamam isso de energia espiritual, e pode ser usada para muitas coisas. E uma dessas coisas é o ataque de selo, que só pode ser usado por armas especiais projetadas para lidar com a energia espiritual. Ao dizer isso, Milhier entrega um anel a Sink, que é uma arma sagrada destinada a ser empunhada apenas pelos heróis. Ela diz a Sink que ele pode se transformar em qualquer arma que ele desejar. Sink, sendo fã de bastões, escolhe um cajado como sua arma, o que surpreende Milhier, já que a maioria das pessoas escolhe espadas ou lanças como suas armas. Voltando ao presente, Sink explica tudo isso a Eclair e diz a ela que Milhier recomendou que ele aprendesse sobre o ataque selado com ela, já que ela é a melhor nisso. Ao ouvir isso, Eclair cora e finalmente concorda em ensiná-lo. Ela pede para ele copiar seus movimentos enquanto ela executa cada movimento passo a passo. Depois de copiar os movimentos dela, Sink finalmente consegue invocar o avatar que viu Eclair evocar anteriormente. O avatar permite que ele utilize a energia espiritual do céu e da terra para atacar os inimigos. Tanto Eclair quanto Sink lançam seus ataques de selo ao mesmo tempo, o que cria uma enorme zona de explosão envolvendo todos os soldados inimigos, que imediatamente se transformam em suas formas fofas e começam a fugir para salvar suas vidas. Após o ataque, tanto Eclair quanto Sink se sentem um pouco exaustos porque os ataques de selo são poderosos, mas também consomem muita energia. Os ataques de selo são eficazes contra soldados normais, mas contra os cavaleiros e elites, eles têm suas próprias armaduras protetoras e armas. Portanto, a menos que seja um ataque surpresa, é difícil para alguém derrotá-los apenas com um ataque de selo. No momento em que ela diz isso, um poderoso ataque de selo vem em sua direção, que Eclair mal consegue parar com suas adagas, mas ainda assim acaba sendo lançada para trás quando ela e Sink colidem com a montanha. Quando a poeira assenta, Eclair olha para cima e percebe que o ataque foi da princesa Lewin McKelly, que veio pessoalmente ao campo de batalha para derrotá-los. Depois de mostrar seus poderes a eles, Lewin McKelly parte para atacar a base principal. Eclair, que está em cima de Sink, pede para ele sair do caminho para que possam persegui-la. Logo, eles alcançam Lewin McKelly e a atacam de dois lados diferentes. Lewin McKelly percebe a estratégia deles, então pula para longe e deixa que ambos colidam um com o outro enquanto ela lança outro ataque de selo neles, o que faz com que Eclair e Sink caiam. Lewin e Machelli não dá tempo para os dois se recuperarem, pois imediatamente lançam um ataque de selo com força total, que explode toda a arena, fazendo com que todos os soldados lá se transformem em suas formas fofas. Após a poeira baixar, ela não encontra Eclair ou Sink em lugar algum, então pede aos locutores que confirmem se eles foram derrotados. Mas antes que os locutores possam dizer algo, eles olham para o céu e encontram Sink e Eclair descendo a uma velocidade rápida. Anteriormente, quando Leo Michele estava prestes a lançar seu ataque de poder total, Eclair usou seu próprio ataque de selo no chão para se impulsionar no ar, o que os salvou de serem derrotados. Enquanto ambos estão caindo, rapidamente elaboram uma estratégia para derrotar Leo Michele. Primeiro, Eclair lança Sink em direção a Leo Michele com toda sua força, o que faz Sink ultrapassar todos os seus limites de velocidade ao colidir com Leo Michele. Ela tenta se defender, mas nesse meio tempo, Eclair também chega e os dois começam a desarmar Leo Michele pouco a pouco, até que ela não tenha mais arma ou armadura alguma em seu corpo. Sink, sendo um jovem, não consegue deixar de olhar para Leo Michele, que tem o físico de uma diva. Com a batalha oficialmente encerrada, todos os três são entrevistados pela imprensa um por um. Leo Michele primeiro dá sua entrevista enquanto elogia Sink por sua força e a estratégia de Milhier de invocar um herói. Ela então joga o microfone para o Sink, que não tem muito a dizer, exceto que gostou da batalha. Depois que ele termina, Leo Michele pede a ele para jogar o microfone em direção a Eclair. Assim que Sink joga o microfone, Leo Michele pede ao cameraman para focar na Eclair e tirar uma boa foto. Ninguém entende o que ela quer dizer, mas quando o microfone finalmente chega às mãos de Eclair, suas roupas explodem e os olhos de todos também. Leo Michele explica que anteriormente, Sink acidentalmente atingiu as roupas de Eclair com seu cajado, o que causou isso. Mais tarde, Eclair está extremamente irritada com Sink, então começa a persegui-lo para bater nele, mas é interrompida por Laurent, que convida Sink para assistir à apresentação ao vivo da princesa Milhier, que também é conhecida como a melhor cantora de todo Flaniar. Sink concorda em ir, mas antes disso pergunta a Laurent se pode voltar ao seu mundo, ou pelo menos contatar sua família para avisar que está bem. Laurent fica um pouco surpreso ao perguntar a Sink se Milhier não lhe contou sobre as condições para invocar um herói. Ele explica que uma vez que um herói é invocado para Flaniar, ele não pode voltar para o seu mundo original de jeito nenhum. Sink fica chocado ao saber disso, mas ele não é o único, pois Milhier também aprende sobre essas condições com Ricotta. Isso faz com que ela comece a suar profusamente, enquanto pergunta a Ricotta se há alguma outra maneira, mas Ricotta lhe dá uma resposta negativa, pois não há registro de tal coisa acontecendo no passado. Enquanto todos estão animados para ver a princesa no grande palco, o herói que lhes trouxe a vitória não está em lugar nenhum. A imprensa quer entrevistar o herói para perguntar sobre sua vida pessoal, mas não consegue encontrá-lo em lugar algum.
Ver a enorme multidão de repórteres faz Loran aparecer pessoalmente enquanto ele lhes diz para voltarem mais tarde e inventa uma desculpa de que o herói está ocupado com assuntos pessoais. Enquanto Loran tenta convencer todos os repórteres, Eclair observa Sink, que está deprimido porque não pode voltar para o seu mundo. No entanto, a culpada por trás de sua depressão está se preparando para seu concerto, pois, aos olhos de sua gestão, seu concerto para o público é muito mais importante do que lidar com tais questões. Millier ainda se sente mal por Sink, então pede a ela para ficar de olho em qualquer coisa relacionada à convocação de heróis e retorno. De volta ao Sink, ele continua tentando encontrar um sinal no telefone para pelo menos informar a família, mas fica ainda mais deprimido quando nada funciona. Para animá-lo, Eclair diz a ele que Ricota está procurando uma resposta na biblioteca sobre o retorno dele. Então, até lá, ela sugere que ele passeie pela cidade e aproveite este novo mundo. Para isso, ela até lhe dá os fundos por suas contribuições na guerra. No início, Sink se recusa a aceitar, mas depois que Eclair insiste que é o dinheiro dele, ele finalmente aceita e eles começam a passar por várias barracas para experimentar coisas diferentes. Durante isso, Sink aprende mais sobre os Flaniars e descobre que a batalha que aconteceu ontem é completamente organizada pelos próprios reinos. Ela também diz que o que aconteceu hoje foi um evento raro, já que normalmente as batalhas são muito pequenas. Essas batalhas podem ser entre reinos e até entre pequenas aldeias que usam isso para resolver rancores entre elas. Mas organizar tais batalhas tem um custo, por isso ambos os lados pagam dinheiro ao governo e o vencedor fica com 60%, enquanto o governo fica com 40%. Depois de passear por algum tempo, eles vão visitar Ricota, que pede desculpas a Sink por ainda não ter conseguido encontrar uma solução. Ela pergunta a Sink se ele tem um prazo, então ele calcula em sua mente e diz a ela que ainda faltam 19 dias até o fim das férias de primavera. E tirando os 3 dias que ele prometeu a Rebecca, ele só tem 16 dias restantes. Isso é suficiente para Ricota, que promete a ele que até lá ela conseguirá encontrar uma solução. Sink se sente um pouco melhor ao ouvir a confiança dela, mas ainda quer encontrar uma maneira de contatar sua família e amigos, mesmo se não puder voltar para casa agora. Ele mostra a Ricota seu telefone e pergunta se ela tem algo que possa aumentar a força dos sinais, o que poderia permitir que ele contatasse sua família. Ricota olha curiosamente para o aparelho na mão dele e pensa por um tempo antes de levá-lo ao lugar de onde ele veio. Lá, ela mostra a ele seu dispositivo amplificador de energia espiritual que construiu quando tinha 5 anos. O dispositivo ainda é usado em todo o mundo, o que ela mostra orgulhosamente para exibir seu brilhantismo. Sink aproxima seu telefone do círculo mágico e logo começa a receber alguns sinais suficientes para que ele possa ligar para casa. Ele primeiro liga para Rebecca, que atende o telefone e pergunta se ele está no aeroporto porque sua voz soa bastante barulhenta. Sink fica feliz por não ter que inventar uma desculpa e concorda com isso. Ele fala com ela por um tempo antes de desligar o telefone, enquanto pergunta a Ricota se pode usar o dispositivo por mais um pouco. Após obter a aprovação dela, Sink contata os pais e informa que está bem, e que se não conseguirem entrar em contato com ele por algum tempo, não devem se preocupar. Depois que ele termina, Ricota pergunta se pode olhar o celular dele, pois está bastante curiosa sobre a tecnologia. Mas Sink está preocupado que ela possa desmontá-lo, o que faria com que ele perdesse a última conexão com a Terra. Enquanto tudo isso acontece, Millier ainda está ocupada treinando para o concerto, mas sua mente continua preocupada com Sink, que talvez não consiga voltar para casa. No acampamento do exército Leão de Galete, Leonicelli está descansando quando sua assistente Vial pergunta se precisam fazer algo para atrapalhar o concerto de Millier. Mas Leonicelli diz a ela para deixá-los em paz, pois seria extremamente covarde da parte dela atacar Millier após ser derrotada justamente hoje. Mas mesmo que ela não queira fazer nada, de volta a Sink, ele retorna ao castelo onde Eclair pede para ele tomar banho e se preparar para o concerto, já que ele estará sentado entre os oficiais de alta patente. Dizendo isso, Eclair o deixa completamente sozinho, então ele precisa procurar e encontrar o banho por conta própria. Felizmente, ele consegue encontrá-lo facilmente e fica bastante surpreso ao ver como é grande e aberto. Ele entra na área principal do banho e está apreciando o céu quando de repente seu olhar recai sobre Millier, que também está tomando banho na mesma casa de banho. Depois que Millier sai, Sink entra na água e espera que nada mais aconteça. Mas, justo quando ele pensa que tudo acabou, ele ouve um grito que o faz correr imediatamente para fora, onde encontra 3 pessoas vestidas de preto que se chamam Genoese. Eles dizem a Sink que Gil ordenou que eles sequestrassem Millier e a levassem de volta para ele. Eles também lhe dizem que Gil organizou uma batalha 1 a 1 com ele, e se ele vencer, poderá levar Millier de volta com ele, e se ele perder, haverá consequências para Millier. Sink aceita o desafio, pois ele é o herói que foi convocado por Millier, então é seu dever protegê-la. Sua aceitação do desafio causa tumulto em ambos os reinos, especialmente por parte de Skadi, já que agora eles precisam se preparar para outra guerra.
Sink, no entanto, não sabe disso, então ele começa a correr em direção à base do inimigo. Mas no caminho, ele esbarra em Eclair, que lhe dá um chute na cabeça e lembra o quão estúpido foi aquele movimento. Leron também está ocupado acalmando os oficiais que estão surpresos ao ouvir a declaração de guerra e o rapto da princesa. Todos os preocupados porque só faltam 1h30 para o concerto. Então, se a princesa não voltar, eles não vão conseguir agradar as massas. Laren também entende as preocupações deles e garante que irão resgatar Millery e trazê-la de volta para o concerto. De volta a Sink, ele pede desculpas a Eclair por sua precipitação, mas já que ele já fez isso, Eclair tem que aceitar o resultado e segue com ele para resgatar Miller. Ricotta também os acompanha para a batalha, pois ela lhes dará o apoio tão necessário. Enquanto isso, na base do inimigo, o Príncipe Gol está sentado no trono enquanto olha para o General Godwyn ajoelhado diante dele. Ele pode entender que o General Godwyn quer pedir a sua razão para raptar Millery, mas ele assegura que tudo ficará bem e que ele tem planos para ela. Depois de assegurar Godwyn, Gol pede aos seus servos para cuidarem de Millery e garantirem que ela não se sinta desconfortável. Os servos aceitam as ordens dele e chegam ao quarto de Millery, onde ela está sendo mantida cativa. Eles trazem a leoa Verona para encontrá-la, o que deixa Millery encantada, pois sentia falta de brincar com Verona quando costumava passar tempo com Leonticelli na infância. Muito tempo se passou desde então, e agora até Verona tem seus filhos. Enquanto brinca com eles, não pode deixar de relembrar suas memórias e se perguntar por que Leonticelli não passa mais tempo com ela. De volta a Sink, ele e seus companheiros finalmente chegam à base, onde enfrentam centenas de soldados. Ricotta fica para apoiá-los enquanto ele e Eclair saltam direto para a batalha. O comandante inimigo os chama de tolos por se lançarem na batalha sozinhos e ordena aos soldados que atirem flechas. Mas antes que possam se mover, uma tonelada de balas de canhão cai sobre eles, causando muitas baixas. As balas de canhão estão sendo disparadas por Ricotta, que usa sua habilidade especial de selo para atacar os inimigos de longe. De volta à base, Gal entra no quarto de Millery para encontrá-la, enquanto se desculpa por tê-la sequestrado tão repentinamente. Ele diz para ela não se preocupar e promete explicar as coisas mais tarde quando for o momento certo. Mesmo com a garantia de Gol, Millery ainda está preocupada enquanto observa através do espelho em seu quarto, que mostra tudo o que está acontecendo no campo de batalha. Sink e Eclair estão encurralados pelos soldados, enquanto Ricotta, que os apoiava de longe, também é capturada e se rende para se salvar. Vendo que eles estão lutando tanto, o General Godwyn sai da base para rir deles. Mas Sink e Eclair não lhe dão atenção, pois estão ocupados discutindo sobre quem vai entrar para resgatar Millery e quem vai segurar todos os soldados. Ambos querem se sacrificar, o que faz com que discutam entre si. Isso irrita Godwyn, que se sente insultado porque eles nem sequer prestam atenção nele. Em sua raiva, ele os ataca com sua arma, mas Sink mal consegue bloquear o ataque a tempo, e o impacto faz com que ele colida com o pilar atrás dele junto com Eclair. Sink e Eclair estão em uma posição terrível, pois não apenas têm que lutar contra centenas de soldados, mas também contra o General Godwyn. Mas felizmente a ajuda chega logo, pois Brioche, que é um dos cavaleiros freelances do Reino de Biscotte, entra no campo de batalha e silencia Godwyn com um único golpe. Ver seu imenso poder traz confiança a Sink, que agora pode voltar para a base e resgatar Millery. Sua confiança cresce ainda mais quando outro cavaleiro freelancer chamado Yukikaze entra na base junto com Ricotta, que ajudam Sink e Eclair a limpar a base e também a prepará-los para encontrar uma maneira de entrar. Sink e Eclair agradecem a Yukikaze e Brioche enquanto montam seu Selkile e correm para dentro da base para localizar a princesa Millery. Dentro da base, Eclair e Sink se separam enquanto Sink entra no castelo para lutar contra Gol, e Eclair se dirige a um beco para lutar contra Genoise. O trio inclui a elite do exército de Gol. Um deles é Noir, especialista em manusear adagas. Outro é Vert, cujo arco nunca erra um tiro. A última é Jonte, que empunha um machado gigante 2 vezes o seu tamanho. Sink não fica com raiva, mas em vez disso observa como Gol luta e tenta incorporar essas técnicas em seu próprio estilo de luta. Mesmo que Sink seja extremamente atlético, suas capacidades de luta ainda não são tão boas, já que ele nunca lutou contra oponentes reais antes. Esta batalha com Gol permite que ele fortaleça suas fraquezas, o que torna o estilo de luta de Sink ainda mais mortal e perfeito. Gol gosta da luta, pois faz muito tempo que ele não enfrenta um oponente igual na mesma faixa etária, então esta batalha também lhe permite crescer ainda mais. O estilo de luta de Gol é como sua linhagem, extremamente brutal e feroz, como um leão. Cada um de seus ataques é extremamente calculado e feroz, o que traz muitos problemas para Sink, que é inexperiente em lutar contra ataques de selos. As aplicações anteriores dos ataques de selos que ele aprendeu eram apenas rudimentares, então ele acaba sendo destruído quando seu oponente tem um controle muito maior sobre sua força.
Após receber mais alguns golpes, Sink está sangrando na cabeça, mas ele ainda não desiste, pois finalmente aprende a melhorar seu ataque com o selo anterior. Ele gira seu bastão, o que faz o avatar atrás dele se tornar ainda mais sólido à medida que seu bastão começa a brilhar. Ao ver isso, Ju também fica animado enquanto começa a preparar seus próprios movimentos. Enquanto isso, Brioche, que estava lutando contra Godwin do lado de fora, finalmente para quando ela descobre por Yukikaze que os reforços estão chegando. Brioche olha para a estrada, mas encontra apenas uma célula colônia, na qual a princesa Leonticelli está sentada. Logo, Leonticelli chega aos portões da base, que se abrem imediatamente após os soldados notarem quem ela é. Ela entra e pergunta a Godwin onde estão Gal e Milher, mas Brioche a interrompe e diz que eles estão no meio de um campo de batalha. Leonticelli lembra Brioche que ela não é mais uma criança fraca, e que sua força agora rivaliza até mesmo com a dela própria. Brioche não nega suas afirmações, mas ainda se coloca na frente dela, sinalizando que ela deve derrotá-la se quiser passar. Leonticelli não tem escolha a não ser entrar na batalha, e enquanto trocam golpes, Brioche pergunta a Leonticelli por que ela está declarando guerra contra o Reino Biscotti. Leonticelli tenta disfarçar dizendo que é a natureza do exército Galetilion dela, mas Brioche não acredita em suas palavras, pois sente que há algo mais em suas motivações. Leonticelli não se importa com o que Brioche pensa, já que a única coisa que ela quer neste momento é encontrar Gal e dar um soco na cabeça dele por interferir em seus assuntos pessoais. Então, ela rapidamente encerra a batalha e derrota Brioche antes de seguir em frente para encontrar Gal. No caminho até ele, ela vê Eclair lutando contra o trio, então ela dá uma batida rápida na cabeça deles para lembrá-los de que o que fizeram foi extremamente estúpido. Dentro do castelo, Sink e Gal ainda estão travados em batalha quando Sink menciona a Gal que ele deveria desistir e liberar Miller, porque há milhares de fãs dela esperando pelo seu concerto. Isso pra Gal no meio do caminho enquanto ele pergunta o que ele quer dizer com o concerto, mas Sink não o deixa dizer nada enquanto continua a empurrá-lo cada vez mais. Gal finalmente percebe que não recebeu todas as informações de seus subordinados, o que o irrita, pois se soubesse sobre o concerto não teria planejado tudo isso. Mas antes que a luta deles possa se intensificar ainda mais, Leonticelli entra em cena e dá um tapa na cabeça dos dois por agirem de forma tão imatura e causarem tantos inconvenientes. Ela leva todos para o quarto de Milher, que fica surpresa ao ver Leonticelli, mas quando tenta falar com ela, não obtém resposta e ela apenas pede desculpas antes de sair. Milher agora está livre da cela, mas ainda não consegue chegar ao concerto a tempo, pois faltam apenas 30 minutos. Porém, o tempo que levarão para viajar até o Reino Biscotti será de pelo menos 1 hora. Nesse momento, Sink levanta a mão e diz que tem um plano que permitirá que Milher chegue ao castelo em 30 minutos. O plano é usar a energia espiritual através de sua arma e usá-la como propulsão para viajar em alta velocidade. Todos estão duvidosos de suas afirmações, mas Milher confia nele ao aceitar ir com ele. Sink agarra Milher e pula diretamente pela janela enquanto ativa o ataque do selo para liberar explosões de energia espiritual. Isso eleva sua velocidade para outro nível, pois ele consegue cobrir uma grande distância em apenas alguns segundos. Yukikaze tenta alcançá-los e consegue ficar com eles por um tempo, antes de Sink decidir ir ainda mais rápido ao transformar sua arma em uma prancha, que ele então usa sua energia espiritual para atuar como um impulsionador, o que os faz voar ainda mais rápido. Com tal velocidade, o castelo Liliano não está tão longe, então Milher finalmente consegue relaxar enquanto se senta na prancha e deixa o vento acariciar seu rosto. Isso faz com que ela se abra para Sink, enquanto se desculpa por sua falha ao invocá-lo sem saber que ele não poderia voltar para seu mundo original. Ela lhe conta que acabou de se tornar a governante, e antes dela, era seu pai quem todos admiravam. Ela se sente muito inadequada em comparação ao pai, que lidava com todo tipo de coisas sem muita dificuldade. Sink a consola e diz que está tudo bem, e que ela não precisa se preocupar. Ele também diz que ser novo em algo não significa que precisam ser perfeitos, pois leva tempo para as pessoas se adaptarem a coisas novas. Ele dá o próprio exemplo, já que também é um herói novo, que ainda não está neste mundo há um único dia. Após ouvir suas palavras, Miliur finalmente se acalma e agradece a ele por estar ali. Logo chegam ao castelo, onde Miliur corre para dentro para se preparar para o concerto. Felizmente, tudo corre perfeitamente e o concerto é um grande sucesso. Enquanto Miliur se apresenta, Sink repousa nos bastidores porque está exausto de usar continuamente a energia espiritual. Na manhã seguinte, Miliur chama todos os oficiais ao tribunal, onde entrega seus prêmios um a um por cada contribuição que fizeram na guerra. Primeiro, ela chama Leron, que contribuiu muito durante a batalha contra o exército dos Leões de Galete. Ela entrega a recompensa a ele e ele vai embora. Depois dele, Miliur chama Eclair, que contribuiu mais durante a batalha, seja contendo todos os soldados inimigos ou derrotando a própria princesa Leomicelli. Quanto à sua recompensa, Eclair pede cafunés, que Miliur aceita e lhe dá muitos. Vendo o rabo dela balançar, Sink fica intrigado e pergunta se os carinhos na cabeça são realmente tão bons assim. Após o término da cerimônia de entrega das recompensas, passam-se alguns dias e Sink esquece completamente que tem uma casa de volta na Terra.
A cada dia, ele passa correndo pelo castelo fazendo tarefas e treinando com os cavaleiros, o que rapidamente o torna extremamente popular entre as massas. É apenas mais um dia comum enquanto Cynthia e Ricotta vão para a cozinha real, onde os chefes entregam a eles muita comida e petiscos que querem que levem aos cavaleiros. Cynthia e Ricotta carregam os pratos e os levam para o campo de treinamento dos cavaleiros, onde Lauren está ocupada ensinando todos os cavaleiros a lutar corretamente. Cinco entrega os petiscos aos cavaleiros, que ficam extremamente encantados, pois é um dos seus momentos favoritos do dia. Ricotta também leva as guloseimas para Eclair, que recusa porque quer treinar mais. É então que Cynthia sugere que Eclair treine com ele, já que ele também quer exercitar um pouco os músculos. Lauren concorda com a sugestão dele e pede para Eclair treinar com ele. Para ele, essa também é uma forma de ensinar os cavaleiros mais jovens, que podem aprender muito observando dois oponentes fortes lutarem entre si. Eclair aceita a sugestão de Cynthia enquanto pede para ele escolher uma arma. Cinco escolhe uma espada qualquer das armas de treino e decide usá-la. Eclair também escolhe uma espada enquanto assume a postura de batalha. A batalha entre eles é extremamente feroz e difícil, mas antes que o vencedor possa ser declarado, suas espadas se quebram e eles têm que parar. Eclair pergunta a Cinco se ele também sentiu um frio no coração, ao que Cinco responde que não. Porém, ele está preocupado que Eclair possa estar doente, então ele toca na testa dela para medir a febre. Isso faz com que Eclair fique envergonhada, e ela o soca no estômago, fazendo-o cair no chão. Mas Eclair não para por aí, pois continua a bater nele porque sente que ele sempre se aproveita dela, sem que ela perceba. Pobre Cynthia é espancado sem sequer fazer nada, então ele parte para o seu próximo destino, que é um local de pesca perto do rio, onde ele muitas vezes encontra Yukikaze e Brioche. Cinco vem a este lugar para pescar, pois isso lhe traz paz de espírito. Enquanto eles estão pescando, Brioche pergunta a Cinque se ele vai voltar para o seu mundo depois que terminar o seu tempo aqui. Isso finalmente lembra Cinque que ele não pode voltar para casa e está para sempre preso aqui neste mundo, se Ricotta não encontrar nada. No entanto, Brioche pede para ele não se preocupar, pois embora esta região não tenha registros de heróis voltando para o seu mundo original, em outras regiões há esses registros, então ele deve ficar bem. Ela também confia na Ricotta e na capacidade dela de encontrar soluções que ninguém mais consegue. Enquanto Cinco está passando tempo com eles, Miliuri está ocupada assinando documentos que precisam de sua aprovação. Ela está ficando entediada, então para motivá-la, Lauren diz que, assim que terminar o trabalho, ela poderá encontrar-se com Cinque e falar sobre as coisas que queria. Isso energiza Miliur, que rapidamente se concentra e começa a terminar seu trabalho ainda mais rápido. Mais tarde à noite, Cinque finalmente retorna ao castelo, onde é capturado pelas empregadas que o levam ao banho para limpá-lo adequadamente antes que ele possa ir visitar Miliur. Logo, Cinque chega ao topo do castelo, onde Miliur está sentada à mesa esperando por ele. Ao ver que ele finalmente está aqui, ela dispensa seus servos para poder ter uma conversa sincera com ele. Enquanto estão conversando, Cinque pergunta a Miliur por que ela escolheu invocá-lo. Essa pergunta faz Miliur corar um pouco, enquanto ela pergunta se ele sabe que neste mundo algumas pessoas podem ler estrelas. Ela usou apenas esse poder para procurar o melhor herói que precisava, e as estrelas mostraram-no para ela, por isso acabou escolhendo-o. Ela menciona para ele o torneio de atletismo de ferro onde ele participou, mas ainda assim perdeu. Cinque fica envergonhado ao saber que Miliur sabe disso, então ele conta para ela o que foi e como perdeu para seu mentor, que também é sua prima, Nanami. Ele se sente envergonhado porque nada naquele torneio foi heróico, já que chorou como uma criança estúpida depois de perder para Nanami. No entanto, Miliur não sente o mesmo, pois ela lhe disse que aquelas lágrimas foram genuínas e pertenciam a uma pessoa que sabia que havia trabalhado duro, mas não conseguiu vencer. Então é por isso que ela está feliz por ter convocado ele e não Nanami. Enquanto os dois estão ocupados em seu jantar à luz de velas, Brioche está ajudando Lauren a mover coisas quando ela menciona que, quando lutou contra a princesa Leomitchele, sentiu como se estivesse sendo manipulada ou algo assim. Ela sente que pode ser obra de um demônio, e lidar com demônios é justamente a sua especialidade. Do outro lado, Leomitchele está em seu quarto, que está todo bagunçado como se alguém tivesse tido um acesso de raiva ali. Leomitchele, que é sempre composta e digna, agora parece uma donzela desesperada, incapaz de mudar seu destino. Mas desta vez, o destino terrível não é dela, mas de Milhir e Cinque, que tem apenas um mês de vida. Leomitchele não entende por que suas adivinhações são tão claras quando ela nem sequer tem afinidade com adivinhações de estrela para começar. Ela amaldiçoa seus poderes de adivinhação enquanto está à beira de se desmoronar devido à pressão. Na manhã seguinte, Milhir está trabalhando duro em seu escritório porque depois de terminar o trabalho, estará livre para ir caminhar de manhã com Cinque. Depois de terminar seu trabalho, Milhir imediatamente se prepara para sair, enquanto vai ao encontro de Cinque, que também está esperando por ela ao lado de seu Selkal. Logo, a dupla segue em direção a um local secreto que Milhir costumava visitar sempre que queria escapar de seus problemas. Logo, eles chegam ao belo campo de flores, que também é o local secreto.
Sentindo a brisa fresca da manhã em seu rosto, Sink pergunta a Emilhir o que ela quer fazer. Emilhir responde que normalmente ela caminharia pelo campo e depois comeria alguns sanduíches. Sink diz a ela que deveriam tentar algo novo, então ele pega o anel de herói dele e cria um frisbee com ele. Ele então ensina Emilhir a lançar o frisbee e a pegá-lo no ar. Emilhir aprende rapidamente e logo está lançando o frisbee, até mesmo acompanhando o ritmo de Sink. Depois de brincar por um tempo, Sink e Emilhir sentam-se para descansar enquanto ela tira sua cesta de piquenique, que tem alguns sanduíches recém-feitos. Enquanto comem os sanduíches, Emilhir fala sobre a melhoria no uso do seu anel de herói, pois agora ele consegue usá-lo eficientemente e até dividi-lo em várias armas. No entanto, Sink ainda não está satisfeito porque queria transformá-lo em uma espada, mas não conseguiu. Emilhir lhe diz que também tem um anel semelhante, mas que também não consegue transformá-lo em uma espada. Ela também lhe conta a origem dos dois anéis e como foram feitos em pares. O anel do herói se chama Paladion, enquanto o anel da princesa se chama Excelet. Ela também menciona que outros países também possuem suas armas preciosas, como o reino de Galet, que tem um par de machados gigantes e uma espada valiosa. Sink fica surpreso ao saber dessas coisas, mas se sente bastante triste quando percebe que terá que devolver o Paladion ao reino Biscotti antes de voltar ao seu mundo original. Ele se pergunta se poderá recuperá-lo quando voltar a Floniar ou não. Isso surpreende Emilhir, que lhe pergunta se ele estaria disposto a voltar após ir para o seu mundo original. Sink responde que adora a vibração daqui, então ele voltará se Emilhir estiver disposta a convocá-lo novamente. Emilhir promete que o convocará de volta, o que faz com que ele a afague na cabeça, o que satisfaz muito Emilhir porque ela nunca recebeu afagos na cabeça e só os deu a outros. Após o pequeno encontro, eles retornam ao castelo, onde descobrem que o reino de Galet declarou uma guerra total contra eles. Emilhir está chocada, então ela escuta a transmissão de Leon Miceli, que afirma claramente que deseja uma batalha completa entre os dois reinos e está até disposta a usar as armas preciosas de seu reino. Com tal desafio de seus rivais, o reino Biscotti não pode deixar de pensar cuidadosamente se deve aceitar o desafio ou não. Há muitas vozes preocupadas com a possibilidade de perder e por isso não querem apostar suas armas preciosas. Mas alguns sentem que pode ser covarde demais não aceitar o desafio, então eles insistem para que Emilhir o aceite. Enquanto a discussão acontece na sala do conselho, Sink recebe uma carta de Gol, que solicita que ele saia do castelo e o encontre para uma discussão importante. Cinco sai e encontra Gul, que lhe diz que ele e o General Godwyn eram contra a batalha, mas Leonicele ainda assim insistiu. Ele sente que há algo errado com sua irmã, mas não consegue identificar o que é. Então ele pede que ele derrote sua irmã e a liberte do que quer que ela esteja sofrendo. Cinco volta para o castelo, onde encontra Melita e pergunta sobre o relacionamento entre Milisur e Leonicele. Mas Melita lhe diz que por muito tempo ambos os reinos tiveram relações extremamente boas. Isso causou a formação de um forte laço entre os dois reinos e seus herdeiros, o que naturalmente levou à amizade entre as duas jovens princesas, Milisur e Leonicele. Elas se tratavam como irmãs e estavam sempre juntas. No entanto, há 6 meses tudo mudou quando Leonicele começou a se distanciar de Milisur. Ela até pediu ao reino para comentar sua segurança, pois temia por sua segurança. Mas algum tempo depois, ela desafiou o reino Biscotti pela primeira vez. E desde então, eles têm lutado em muitas batalhas. Após aprender sobre a história, Cinco entende as complicações. Então ele sai e espera Milisur aparecer e contar ao mundo sobre sua decisão. Logo, Milisur sai da sala do conselho e se apresenta diante do povo, que está ansioso para saber sua decisão sobre aceitar ou rejeitar esta batalha. Milisur começa o discurso dizendo como eles têm sido empurrados para trás e para trás, mas desta vez vão aceitar o desafio e derrotar o exército Guilelion de forma justa e honesta para estabelecer a dominância de que o reino de Biscotti não é fraco. Antes da batalha começar, Sink vai até o portal e envia uma mensagem para Rebecca dizendo que vai lutar em uma grande batalha. Rebecca deseja-lhe boa sorte, e depois de agradecê-la, Sink retorna ao castelo, onde Milisur reúne todas as suas forças e entrega sua mensagem especial. Ela encoraja todos os soldados a lutarem com afinco, pois não só a reputação do país está em jogo, mas também suas armas sagradas. Após o discurso, ela explica a eles a estratégia e como as diferentes forças irão avançar. Ela quer que as principais forças avancem da região do Lago Chapéu passando pelo Vale Atletas. Quanto às forças secundárias, elas passarão pelos vales exaustivos para chegar ao acampamento principal do exército de Gili, que é a fortaleza flutuante de Grana. Depois de explicar a estratégia, ela ordena que as tropas sigam para suas formações e comecem a avançar. As tropas seguem suas ordens e começam a seguir seus respectivos comandantes e correm em direção ao campo de batalha. Do lado do exército Leão de Gili, a situação não é diferente, pois eles também avançam rapidamente em direção ao campo de batalha, liderados por seus comandantes e generais. O General Bernard está liderando seu grupo, enquanto Godwyn está liderando as tropas, que são mais inclinadas para o Príncipe Gul.
Isso inclui o trio também, que está sentado em seus círculos discutindo a guerra iminente e a rota que estão usando. Vert está cautelosa, pois não sabem o que os aguarda, o que lembra Jean dos rumores de que a fortaleza de Grana é assombrada. Isso irrita Godwyn, que lhes diz para não falarem sobre fantasmas e histórias, pois não existem tais coisas. Mas Noir pensa de outra forma porque ela sabe que um demônio existe e eles foram avistados por todo o mundo nos últimos anos. Godwyn não acredita nela, pois ele diz que todos os demônios foram selados há centenas de anos, então não há como eles ainda existirem por aí. Noir retruca dizendo que também existe um esquadrão especial que percorre o continente caçando esses demônios, então certamente deve haver alguma verdade nessas coisas. O debate deles eventualmente termina, já que não faz sentido falar sobre coisas que não têm relação com esta batalha. Ou pelo menos é o que eles pensam, mas Príncipe Liam Michele e seus subordinados próximos sabem que há alguma força maligna por trás da adivinhação que causará a morte da princesa Milhyr e do herói Sink. No início, Liam Michele pensou que a adivinhação era sobre a princesa Milhyr, mas depois que o herói Sink apareceu, ela percebeu que provavelmente estava relacionada às espadas gêmeas do tesouro do reino de Biscotte. A proprietária dessas duas espadas sofrerá um destino horrível, e é por isso também que ela quer retirar essas armas do reino de Biscotte para que a princesa Milhyr e o herói Sink sobrevivam. Ela também planeja pegar o grande Vertax e fazer tudo sozinha. Em seguida, deixará a coroa para seu irmão mais novo, Gol, que pode ser o próximo governante após sua partida. Vil e Bernard são contra essa decisão, mas Liam Michele fecha os ouvidos e não escuta nenhuma de suas sugestões. De volta ao campo de batalha, ambos os lados finalmente chegam ao local e estão prontos para vencer. Os cavaleiros e soldados elitistas de ambos os lados estrategizam seus planos para avançar, enquanto Eclair e Sink decidem tomar o caminho mais curto, enquanto as outras tropas irão enfrentar o exército Galete no maior palco. Para apoiá-los, Ricotta os acompanha mais uma vez e juntos partem em direção ao meio dos vales para alcançar o acampamento principal do inimigo. Mas no caminho para os vales, são interceptados por uma formação de tropas. Primeiro, eles derrotam todos, e só então avançam para o próximo passo. E o Kikaze os ajuda a limpar a formação, o que lhes dá um acesso fácil aos vales, e eles chegam lá sem muito cansaço. Enquanto isso, Milhyr está sentada no acampamento principal do exército Biscotte, onde é emboscada por Vili, que infiltra-se no acampamento para raptá-la. No entanto, Milhyr já havia previsto isso, então o que ela deixou no acampamento não foi ela mesma, mas Ricotta, o que faz Vili desistir ao perceber que seus planos foram frustrados. De volta a Sink e Eclair, eles notam os fogos de artifício no céu, que sinalizam que a base principal foi mesmo atacada pelo exército de Galete. Isso faz com que Ricotta ao lado deles se transforme em Milhyr, que comenta que há algo de errado com Liam Michele. Caso contrário, ela não teria atacado a base principal, pois isso vai contra seus princípios. Isso preocupa Milhyr, que decide confrontar Liam Michele sozinha e perguntar por que ela está fazendo tudo isso. Liam Michele está na fortaleza esperando Milhyr chegar quando sua criada Rouge a informa que Vili falhou em sua missão e foi capturada pelo reino Biscotte. Liam Michele já esperava por isso, então não está preocupada. Mas Rouge ainda não consegue deixar de se sentir um pouco tensa, já que a batalha não tem favorecido eles de jeito nenhum. O príncipe Gol, que deveria liderar a maioria dos seus esquadrões de elite, não parece estar no humor para uma batalha séria. Liam Michele descarta suas preocupações ao assegurar-lhe que, desde que ele faça um trabalho minimamente decente, ela conseguirá completar o resto. De volta ao campo de batalha, Brioche está defendendo a ponte entre ambas as facções, não permitindo que nenhum soldado entre em seu território. Ela está dominando completamente o campo de batalha. Mas então, o general Bernard, do lado oposto, aparece e desafia Brioche para uma batalha. Antes que Brioche possa aceitar o desafio, Lawrence interpõe e pede a Bernard para lutar com ele em vez disso. O público está chocado, pois não esperava que ambos os comandantes dos exércitos adversários se confrontassem tão cedo. Brioche deixa a batalha para Lauren enquanto avança com seu esquadrão em direção à Fortaleza Voadora. Enquanto o reino de Biscotte domina este lado do campo de batalha, o outro lado é completamente tomado pelo príncipe Gol, cujas forças causam estragos nos cavaleiros e soldados do reino de Biscotte. O objetivo deles é impedir que o reino de Biscotte envie mais reforços para a princesa Milhyr. No entanto, o Selkal da princesa Milhyr ainda está na base, e Ricotta precisa ir entregá-lo a ela. Então, ela escolhe a opção mais perigosa e voa diretamente através da barragem de flechas, na esperança de chegar ao outro lado antes de ser atingida. No entanto, ela subestimou o exército de Galete, que tinha Vert do seu lado, cujas flechas nunca erram seus alvos. Vert dispara uma flecha totalmente carregada em sua direção, que Ricotta tenta bloquear, mas acaba sendo atingida. A flecha rasga suas roupas e ela se torna um espetáculo para todo o público. Felizmente, ela está alta no céu e o Selkal de Milhyr a protege de ser vista por mais pessoas. Vert, que está presunçosa após zombar de Ricotta, logo sofre o mesmo quando a divisão de flechas do reino de Biscotte dispara uma flecha em retaliação, que também rasga toda a sua dignidade.
Todos os lados no campo de batalha estão presos uns aos outros em combates, o que dá ao grupo do herói a oportunidade de chegar ao castelo sem muita dificuldade. O único obstáculo no caminho são as forças de defesa, mas elas não são um grande problema quando comparadas ao poder de fogo do herói e do chefe dos Cavaleiros Imperiais. De volta à fortaleza, Lane Mancelli está pacientemente esperando por Milhiar quando recebe outra visão, que mais uma vez mostra a morte de Milhi. Mas desta vez, não há Sync ao lado dela, o que faz com que Lane Mancelli fique preocupada, pois ela não sabe o que mudou. Enquanto ela avalia diferentes possibilidades, Milhiar finalmente entra na fortaleza com seu grupo, o que deixa Lane Mancelli sem escolha a não ser confrontá-la. Ela desafia Milhiar e Sync para um duelo, esperando que eles lutem juntos. Mas quando descobre que apenas Milhiar aceitou o desafio, ela fica chocada e percebe... É por isso que o futuro mudou. Quando Milhiar entra na arena, ela usa ambos os tesouros sagrados nas mãos, o que responde à pergunta de Leomicela sobre por que Sync não morreu com ela desta vez. Milhiar não está interessada em saber o que se passa na mão de Leomicela, pois ela só quer entender por que ela mudou de uma irmã amorosa para a princesa guerreira belicista que é agora. Ela também quer saber por que ela a odeia agora. Ao ver as lágrimas nos olhos de Milhiar, a determinação de Leomicela enfraquece um pouco, mas Rouge não permite que isso aconteça, atacando imediatamente Milhiar, que se defende usando a grande espada em sua mão. Rouge também tenta tirar os dois anéis das mãos de Milhiar, mas, antes mesmo de alcançá-los, os anéis se transformam em uma espada rosa, cujo poder a afasta. Enquanto isso, de volta na fortaleza, Sync está preocupado com Milhiar, então decide ir ajudá-la. Mas como o elevador para a arena está bloqueado, ele só pode subir pelo lado de fora. Eclair também o segue, pois ela também não consegue se livrar dessa sensação de inquietação, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer com a princesa Milhiar. Os sentidos de Eclair estão certos, pois a arena fora da fortaleza começa a subir no céu enquanto relâmpagos cruzam o horizonte. O sentimento ominoso em seus corações continua a crescer, o que logo se manifesta em uma coisa terrível que eles nem queriam ver em seus pesadelos. Milhiar e o resto da plateia olham para o céu e encontram uma bola gigante de energia maligna pulsante. A bola logo toma a forma de um demônio raposa maligno que pousa na arena e imediatamente ataca Milhiar. Leomicela rapidamente pula para salvá-la enquanto corta todas as armas em forma de tentáculo que ameaçam ferir Milhiar. Depois de salvá-la, Leomicela se vira para Milhiar para perguntar se ela está bem, mas isso a faz baixar a guarda, permitindo que o demônio a ataque sorrateiramente por trás. Milhiar não pode deixar isso acontecer, então ela pula para salvar Leomicela desta vez, mas sua espada não é forte o suficiente para cortar os tentáculos, assim ela é perfurada por um deles e levada para o céu pelo demônio maligno. Leomicela está extremamente furiosa enquanto persegue o demônio, mas ele não para, e não importa quantas vezes Leomicela o ataque, ele nem sequer hesita e continua se movendo. Leomicela está devastada por não conseguir suportar o fracasso de não ter conseguido salvar Milhiar. Nesse momento, Sync e Eclair finalmente conseguem chegar ao topo. Eles ficam sabendo do que aconteceu através de Rogue, que os informa que Milhiar foi levada pelo demônio, que está tentando absorvê-la. A única coisa que a mantém segura é o tesouro sagrado, mas isso não vai durar muito mais tempo. Percebendo que não tem muito tempo restante, Sync e Eclair correm em direção ao demônio enquanto Sync usa sua energia espiritual para acelerar o ímpeto deles, o que diminui a distância entre eles um pouco. Mas ainda não é suficiente, então Eclair dá toda a sua energia espiritual para Sync, que finalmente chega ao topo do demônio onde Milhiar está presa. Enquanto isso, Milhiar encontra a mãe da raposa demoníaca, que costumava ser um deus da terra antes de uma espada maligna atingi-la e transformá-la em um demônio sem mente. A raposa demoníaca até absorveu sua mãe e causou destruição por todo o continente antes de ser finalmente selada por uma pessoa que também teve a ajuda da espada sagrada. A raposa demoníaca quer que Milhiar use a espada sagrada em suas mãos para matar a pequena raposa, para que seu sofrimento finalmente termine e ambas possam se libertar deste mundo. Mas Milhiar não quer machucar a pequena raposa, então ela escolhe um caminho alternativo, que é puxar a espada do corpo da pequena raposa para que ela possa ser libertada da raposa e viver uma vida pacífica. Sua determinação faz com que Escalide finalmente se transforme em uma espada, o que a liberta da gaiola do demônio. Fora da gaiola, Sync agarra Milhiar, que lhe entrega a Paladion, que também se transforma numa espada, finalmente realizando o desejo de Sync de ser um verdadeiro espadachim. Usando seus poderes combinados, Milhiar e Sync forçam o demônio a se ajoelhar. Isso lhes permite alcançar o lugar onde a espada maligna está presa. Sync puxa a espada, libertando a pequena raposa do sofrimento, e o demônio se transforma em pó. No entanto, a espada maligna tenta engolir Sync, mas nesse momento uma flecha voa em direção a eles, atinge a espada maligna e a joga de volta no abismo. A flecha era de Leomicela, que finalmente fica feliz por ter conseguido contribuir na batalha, o que diminui a culpa em seu coração. Mesmo que o demônio esteja morto, a espada maligna ainda permanece no mundo, então Yukikaze e Brioche imediatamente começam a trabalhar para destruí-la antes que crie outro demônio.
Yukikaze e Brioche já mataram muitos demônios ao longo dos anos, então são habilidosos em lidar com essas espadas malignas. Com suas habilidades especiais e ataques de selamento, eles rapidamente conseguem purificar a espada maligna, que se torna uma espada comum após ser purificada. Mais tarde, Yukikaze encontra Milhir e o grupo de heróis enquanto os elogia por cuidarem do demônio sozinhos, mesmo sem saberem como derrotá-los. Milhir sente-se envergonhada porque a maior parte do trabalho foi feita pelas espadas do tesouro e por Sink, que puxou a espada. Yukikaze olha para Sink e também o elogia, prometendo recompensá-lo com carinhos na cabeça mais tarde. Enquanto Yukikaze está lá, Milhir pergunta a ela sobre a pequena raposa e se ela pode cuidar dela. Yukikaze aceita a pequena raposa sob seus cuidados, pois sua linhagem de raposas é a mais adequada para nutrir a pequena raposa de volta à plena saúde. Enquanto isso, Leomichele acorda do sono lembrando-se de tudo o que aconteceu. Ela se sente conflituosa, mas Robbie a aconselha a não se preocupar, pois seus súditos certamente entenderão suas complicações. Leomichele só pode rezar, pois se sente extremamente culpada por ter colocado todos em perigo por causa de suas ações, então ela sobe ao palco e transmite ao público sobre seus erros. Ela pede desculpas por tudo o que aconteceu e promete que vai consertar tudo para garantir que ninguém fique insatisfeito. Ela também pede desculpas ao Reino Biscotte por tornar suas vidas tão difíceis, e por isso promete organizar muitos eventos divertidos para eles, para compensar tudo o que perderam nos últimos 6 meses. Mais tarde à noite, todos estão se preparando para o grande festival para celebrar sua vitória sobre o demônio. Eclair também convida Sink para aproveitar o festival com ela, o que surpreende Ricota e as outras meninas, que decidem segui-los para ver se esse encontro os leva a algum lugar ou não. Mas justo quando os dois estão se abrindo um para o outro, Príncipe Gol chega e se junta à diversão, o que estraga todo o encontro. Vendo isso, Ricota e os outros também se juntam a eles enquanto todos se sentam juntos para comer e beber. Enquanto isso, Milhir está se preparando para outro concerto de vitória quando Leomichele vem encontrá-la. Ela pede desculpas a Milhir por tudo o que aconteceu nos últimos 6 meses. Milhir não está com raiva porque sabe que tudo o que ela fez foi para o seu bem. As dificuldades que ela sofreu durante esses 6 meses transformaram Milhir em uma governante muito melhor que agora sabe como se defender de ameaças e proteger seu povo. Após o breve encontro, Milhir começa seu concerto, que todos apreciam de ambos os reinos. Leomichele sempre perdia seus concertos, então dessa vez ela aproveita ao máximo enquanto a anima. Enquanto todos estão felizes e envolvidos na empolgação, Ricota senta-se sozinha, lendo a carta em suas mãos e não consegue evitar se sentir extremamente triste. Na manhã seguinte, Sink e o resto do exército Biscotte voltam para casa e são recebidos com uma calorosa recepção de todos. Após a cerimônia de boas-vindas, Sink é visitado por Ricota, que o informa que encontraram um método para ele retornar para casa. No entanto, há algumas condições. Uma, ele deve voltar em 16 dias. Segundo, ele não pode levar nada de Floniard para o seu mundo real, incluindo tudo de suas experiências até sua memória. E terceiro, ele não pode retornar. Sink percebe por que Ricota estava tão triste hoje. Então ele diz para ela guardar isso para si mesma e não deixar ninguém saber que ele não pode voltar para o mundo deles mais uma vez. Ricota promete enquanto lágrimas caem de seus olhos, envergonhada por sua incapacidade de tornar a viagem entre os dois mundos mais fácil. Como ainda restam 3 dias antes de ele oficialmente retornar à Terra, Sink passa todo o seu tempo fazendo memórias com seus amigos para que não os esqueça quando voltar. De manhã, ele vai ao campo de flores para brincar com Milhir. À tarde, passa tempo com Eclair treinando no campo da noite. E à noite ele fica na casa de Brioche brincando com a pequena raposa. Lá ele também descobre que Yukikaze é filho de um deus raposa que foi morto pelos demônios, então Brioche a tomou sob seu comando. Sink fica chocado ao descobrir isso, pois não esperava que eles tivessem antecedentes tão incríveis. Brioche também lhe conta sobre suas técnicas secretas na esperança de que Sink as aprenda para que ela possa se aposentar e viver em paz. Sink passa o resto de seus dias treinando com Brioche e aprende tudo o que pode. No entanto, tudo isso é inútil, pois no final, Sink esquecerá tudo o que sabe. Mesmo que pudesse se lembrar, não é como se ele pudesse voltar para este mundo novamente. Mas ele não conta isso a ninguém e deixa os 3 dias passarem pacificamente, pois é oficialmente hora de ele retornar à Terra. Como herói, Sink tem que fazer um discurso oficial ao público, que ele faz no tribunal, e depois de terminar, está livre para ir e realizar seus desejos antes de finalmente deixar este mundo. Sink já fez a maior parte disso, então ele sai para encontrar Ricardo, que passou as 3 noites anteriores sem dormir enquanto tentava encontrar uma maneira de mudar as condições e fazer Sink não esquecer nada. Ela também tenta procurar uma forma de descobrir se algum herói retornou novamente. Mas ela não encontra nada, pois não há registros públicos disponíveis. Ricota faz o seu melhor para controlar as lágrimas, mas quando vê Sink, perde o controle de suas emoções e começa a chorar ainda mais. Sink a consola e diz que nunca os esquecerá e sempre se lembrará do tempo que passou com eles.
Após se encontrar com Ricotta, ele se encontra com Eclair, que o leva ao lugar de onde ele veio pela primeira vez. Enquanto estão a caminho do altar de invocação, Eclair diz a Sync que sabe que ele não poderá voltar. Sync não fica surpreso porque todos puderam ver através das mentiras de Ricotta. Então ele admite e diz a ela que também vai esquecer tudo. Isso faz com que Eclair o avise que, se ele se atrever a esquecer dela ou da princesa, ela virá pessoalmente à Terra para bater nele. Logo eles chegam ao altar de invocação, onde Millie prepara o portal para ele. Enquanto o portal está se abrindo, ela confessa seus sentimentos a Sync, dizendo que o ama, e faz com que ele prometa que voltará. Sync também confessa que a ama e promete que voltará durante o recesso de verão. Mas promessas são inconstantes, pois uma vez de volta ao mundo real, Sync esquece tudo o que aconteceu durante o recesso de primavera. Mas ele sabe que o que esqueceu significa muito para ele, então continua tentando se lembrar. No entanto, os meses passam e ele não consegue se lembrar de nada. Enquanto isso, de volta ao Flaniar, Ricotta descobre uma carta em um livro sobre a invocação de heróis. A carta explica que o herói pode ser trazido de volta para Flaniar se certas condições forem cumpridas. Primeiro, ele deve retornar dentro de 6 meses. E segundo, ele deve ter deixado 3 itens que trouxe de seu mundo. A terceira condição é extremamente difícil, pois afirma que o herói deve desejar voltar e deve ter feito uma promessa a pelo menos 3 pessoas de que voltará. Ricotta anuncia essa notícia para todos, que imediatamente reúnem as lembranças que Sync deu, e usando essas lembranças eles conseguem enviar Tatsumaki, o cachorro, de volta à Terra, que traz ao herói suas memórias e também a chave para voltar a Flaniard mais uma vez. Isso é tudo por hoje. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos incríveis.